retirasse. Mas os discípulos repreendiam-os aos que traziam. E Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e lhe disse: deixai vir as criancinhas, porque delas não impeçais, porque delas é o reino de Deus. E tomando nos braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Diga, os abençoou. Jesus, quando ele fala isso, os discípulos, os 12, os apóstolos, eles tinham uma certa dificuldade de deixar as crianças chegarem até Jesus. Os apóstolos ali estão representando os religiosos. Os religiosos impedem das pessoas chegarem até Jesus, as crianças chegarem até Jesus. Jesus, ele usa uma metáfora e diz assim: não impeça as criancinhas, porque se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que ser igual a elas. Entenda, ser igual às crianças não é ser infantil. Essas crianças aqui, ó, elas podem ser crianças e elas são infantis. Mas um adulto pode ser como uma criança e não ser infantilizado. Jesus, ele entende que você tem uma mente e a maturidade de um adulto. É impossível você agir como uma criança. Mas Jesus está falando da pureza, da entrega. Uma criança não se relaciona com o pai ou com a mãe ou com alguém por interesse em alguma coisa. Um homem rico e um homem pobre para uma criança, se chegar, ela vai brincar. E se ela olhar para a cara de uma pessoa e ela não gostar, ela, na hora ali ela já se afasta, não chega perto, não é isso? Criança, ela tem um coração puro. Então Deus está falando de pureza, de honestidade, de sinceridade. Quer ver um exemplo? Qual é a criança dessa aqui que dorme preocupada? Meu Deus, será que amanhã vai ter o dinheiro para pagar o aluguel? Qual é a criança que perde a noite de sono pensando: meu Deus, hoje é dia 17, Jesus vai vencer uma boleta no dia 27, eu tenho que arrumar esse dinheiro. Quantas vezes nós, como pais, nós vimos que o leite só dava até amanhã e eles tomaram a última mamadeira da noite, tranquilex. A Isabela, quando era criança, irmão, ela gritava. A Ana Patrícia a gente disfarçava com qualquer outra coisa, mas a Isabela gritava: quero Toddy Gagal! Mas ela gritava de os vizinhos inteiros ouvir. Era Toddy Gagal. Eu tinha que sair de madrugada, irmão, bater na porta de alguém, porque ela gritava de espernear, ela só parava quando chegava. Ela não quer saber, ela queria o Toddy Gagal dela. Você está entendendo? É normal. E Jesus está querendo dizer o seguinte: por que nós, mesmo como adulto, nós não esperamos em Deus com essa singeleza de coração? Por que nós cremos que Ele é Senhor, mas agimos como se Ele não fosse Senhor da nossa vida? Dizemos que Ele é nosso Pai, mas não agimos como filho, porque o filho confia no Pai. O filho sabe que o Pai vai suprir. Quando chega uma data especial, ele sabe que vai ter alguma coisa, uma surpresa, algo bom. Ele sabe que o Pai quer o melhor. Qualquer filho sabe que o pai quer o melhor. Então ele já espera o melhor do pai. Agora você tem um pai que é eterno. A essência dele é o amor. Ele não contém amor. A essência mais profunda dele é o amor. E ele te chama de meu filho. A Bíblia diz que até os fios da sua cabeça estão contados. Ele diz que nem um pássaro, um passarinho, um pardal pode morrer, cair no fundo da gaiola se não for da vontade de Deus. Ele diz: imagina vocês que são filhos do reino. Muito mais o Senhor vai cuidar de vocês. O que o Senhor está querendo dizer é que a nossa fé venha a ser pura, não ingênua, mas pura. Que o Senhor, Ele está querendo ser seu pai, para quando você entrar no quarto para orar, você esquecer a conta que tem que pagar, o problema do trabalho, e adorar como uma criança. Como uma criança vem correndo e se lança no braço do pai, com essa mesma intensidade, com essa pureza. É isso que o Senhor quer de nós. Quantas vezes você deixou de orar, ou deu um teu momento de relacionamento com Deus, porque estava preocupado com o que tu ia comer, ou ia ter a conta que tu ia pagar? Às vezes nós falamos assim: Jesus disse, não tem como servir a Deus e o dinheiro. E eu não estou falando de oferta de novo. Aí você fala: não, eu não sirvo a Deus e o dinheiro não, eu sirvo só a Deus. É mesmo, irmão? Então por que aquela boleta atrasada te impede de orar? Por que quando você está sem dinheiro,
você chega em casa, o teu ânimo muda com a tua esposa. Você fica de cara amarrada. Então, o dinheiro é seu Deus, sim. Ele tem o poder de ditar a regra. Se você está feliz ou não, se você vai ficar feliz ou não, a tua satisfação de prazer ou não. Ele dita a regra, então ele é teu Deus, sim. O amor ao dinheiro não é só quem tem 100 milhões na conta e não entrega o dízimo, não. O amor ao dinheiro é quem não tem nada e o dinheiro, mesmo não tendo dinheiro, o dinheiro continua governando ele. Porque ele é governado pelas coisas. Agora, uma criança, se você chegar para ela e falar assim, nós vamos fazer isso, ela não quer saber se tem dinheiro. Uma vez nós passamos em frente ao mercado, Jorge Lucas era pequenininho, e aí ele falou, pai, compra um sorvete para mim. Na época eu falei, estou sem dinheiro. Ele disse, ele olhou para o máquina eletrônica, aquele banco vermelho, 24 horas, ele disse, vai ali e compra dinheiro. Ele não queria saber, ele achou mesmo, ele achou que aquela máquina lá estava vendendo dinheiro. Ele disse, se eu não tenho dinheiro, vai lá e compra dinheiro. Na verdade, irmão, ele queria era chupar o sorvete, ele não quer saber de onde que vai. Eu sou o pai dele, ele olhou, pai, sorvete, pronto, chupei sorvete. Então, quando você olha para Deus e não vê, perdeu essa característica, você deixou de ser filho. Quando as suas orações são, Senhor, amantíssimo Pai, eterno Deus, tu és servo, tu és escravo de Deus, qualquer coisa está de Deus, menos filho. Porque eu nunca vi. Imagina o Jorge Lucas chegar, imagina o Pedrinho chegar, pai, por obséquio, tu vai tomar um susto, já vai repreender, vai assim, tá com alguma coisa. É ou não é? Aí ele chega, pai, por obséquio, estou na tua presença, papai. E aí Marcelo vai olhar, que é isso, cara? Que esse garoto viu na escola? Paizinho, estou na tua presença humildemente para dizer, papai, me dá R$2 para comer uma empada no final do culto. Me dá, papai. Ô, papai. E aí muda até a voz. Imagina o Pedrinho mudando a voz. Pai. Ô, papai. Aí tu vai falar, meu filho, tu tá jogando Free Fire demais. Vamos parar. Ninguém mais vai jogar Free Fire não, amém? Aprenderam que não pode. Quem joga Free Fire mata os outros. Quem joga Minecraft vira pedreiro. Jogou muito Minecraft? Agora tu vai ter que jogar um que para virar engenheiro, amém? Recebe em nome de Jesus. Tu vai jogar um jogo que tu manda um outro construir. Pronto, é assim. A verdade é essa, irmão. Quando as meninas antigamente brincavam de cozinha, não era isso? Sabia cozinhar. As mulheres casaram aprenderam a cozinhar. As mulheres hoje brincam só com Barbie. Troca roupa, troca sapato. A Barbie não era isso? Só sabe fazer o quê? Comprar. É uma verdade, irmão. Qual era o presente de criança antigamente? Era fogãozinho. Dá um fogãozinho porque ela de brincadeira. Se ela não joga em cima de tu. Quem está entendendo? Quantos são filhos de Deus aqui? Diga amém. Amém, glória a Deus. Crente não pega em arma nem em videogame. Nem em videogame. Glória a Deus, já aprenderam isso. Até, todo mundo vai dar uma salva de palmas, até a criancinha. Amém? Glória a Deus. Agora, olha só. Abre em Lucas capítulo 15 aí, rapidamente. Lucas capítulo 15, versículo 11. E agora eu quero falar com os adultos. Uma palavra rápida, objetiva. Lucas 15. Deus, Ele quer hoje te trazer um entendimento. Ele é o teu Pai. Olha para o teu irmão e diga, Deus é teu Pai. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto todo o dinheiro, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e achegou-se uns cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. E desejava saciar o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhes dava nada. E tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros, os seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e também comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, matou-lhe um bezerro cevado. E disse-lhe: Filho, o pai disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver, tinha se perdido e achou-se. Se eu fosse o copista desse texto, eu teria mudado aquela frase do subtítulo. Porque vocês sabem que esse subtítulo que está no cabeçalho do texto não faz parte da Bíblia. A versão da Bíblia, quem colocou foi o cara que traduziu a Bíblia. Então ele leu o texto, ele entendeu: esse texto aqui é o texto do filho pródigo. Aí colocou para facilitar a leitura das pessoas que não compreendem muito a Bíblia, entendeu? Então ele colocou um cabeçalho para a pessoa entender aquela passagem. O que Jesus está querendo dizer? Os ensinamentos de Jesus é um compêndio só, não é dividido por passagem. Então essas passagens, essa parte escrita em negrito, é para facilitar o nosso entendimento. Então, por exemplo, o camarada leu o texto bíblico e ele entendeu que esse texto se tratava de um filho pródigo. O que é a palavra pródigo? Aquele que gasta demais, aquele que desperdiça. E ele botou a parábola do filho pródigo. Por que ele colocou o filho pródigo? Porque o homem só vê o defeito, o homem não vê qualidade. Então ele entendeu: vou botar aqui, parábola do filho pródigo. Mas na verdade, se fosse eu, Davi Mouta, que lesse esse texto e tivesse que colocar o cabeçalho, eu colocaria a passagem de um Deus que ama incondicionalmente. Eu exaltaria muito mais o amor de Deus do que o erro do filho, porque o amor é muito maior do que o erro. Essa é a verdade. Mas aquele homem, o copista da Bíblia, ele preferiu colocar a parábola do filho pródigo, em vez de exaltar o amor de Deus. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus, quando ele conta essa história, agora Jesus contando a história, ele conta para os fariseus. Os fariseus eram uma casta de religiosos que conheciam a Bíblia de toda, eram doutores da lei. Escute, aí atrás está dando para ouvir direitinho? Aí atrás, faz assim para mim. Está dando para ouvir? Os religiosos, há 2000 anos atrás, eram orientais. E um oriental, ele é duro na sua doutrina. Falar para um oriental, se você chegar hoje, um dia nós estávamos viajando para Israel, e um dos guias
um dos líderes da caravana perguntou para um beduíno no meio do deserto, chamou ele e perguntou: se o teu filho te pedir a herança com você em vida, o que você faz? Ele disse: aqui no meio do nosso povo nós temos alguns pais que matariam ele na mesma hora, e os pais melhores batiam neles de deixar quase eles mortos, depois largava eles no meio do deserto e deserdava ele. Porque para nós, oriental, ele disse, os orientais, é uma desonra um filho pedir a herança do pai com o pai vivo. É como se o pai estivesse demorando a morrer e ele dissesse: não, pai, o senhor está muita saúde, olha só como o senhor está saudável. Divide logo os bens que o senhor vai demorar a morrer, de repente o senhor vai viver mais 30 anos aí. Que vai me adiantar os seus bens quando o senhor morrer bem velho? Eu já vou estar velho também, é como se ele estivesse apressando, nem se portando. Então isso para eles é uma desonra. Agora imagina hoje, fizeram essa pergunta atual, para um nômade no deserto. Imagina 2000 anos atrás, nessa mesma cultura, o que os homens pensavam disso? Obrigado, filho. Imagina, então Jesus está contando para os fariseus. Eu quero contar uma história. Um pai tinha 2 filhos, e um dos filhos pediu: pai, me dá minha parte da herança que eu quero ir embora. Os fariseus, irmão, imagina eles, a cena, eles já rangendo o dente. Eu quero saber que história é essa, aonde que um pai vai dar a herança para o filho? Esse filho já era para ser apedrejado há muito tempo. Imagina, mas eles ficaram quietos, a Bíblia diz que eles não falaram nada, eles não mencionaram uma palavra, eles ficaram calados. E agora imagina Jesus continuando dizendo: então ele foi, partiu para uma terra e gastou tudo com as prostitutas, dissolutamente, gastou tudo de errado na vida, gastou, dissolutamente. Ou seja, se tivesse droga naquela época ele teria usado, se tivesse maconha ele teria usado, se tivesse prostíbulo, tudo ele gastou dissolutamente. E aí logo depois, esse filho diz assim: eu vou voltar para a casa do pai. Imagina os fariseus pensando: nessa história aí vai acabar mal. Se esse pai aceitar o filho, esse homem aí é um herege. Eu acho que já estavam preparados para criticar Jesus. Jesus continua contando a história e diz assim: então o filho disse: eu não vou comer bolota de porco, eu não vou comer lavagem de porco. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura na mesa? Então eu vou no meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante a ti. Me aceita como um dos seus trabalhadores? Me emprega, não quero voltar a ser filho, só como trabalhador. Na mente dos fariseus, dos religiosos, eles já estavam pensando assim: se esse pai aceitar esse filho como funcionário, esse pai é um crápula, esse pai não tem honra. E aí Jesus continua contando a história, que o filho volta para casa, e aí, olha o que Jesus está expressando, o ápice do amor de Deus. Jesus, ele penetrou todas as camadas de etnia e de cultura. Jesus quebrou todos os paradigmas religiosos, tradicionais, culturas. Jesus, ele nasceu há 2000 anos atrás, mas ele é Deus, ele é eterno, ele não está preso a tempo, ele é atemporal, ele vive num plano kairos. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas a mente dele estava em 4500. Você está entendendo? Não tem essa. Ele venceu a cultura da época, ele venceu tudo, amor. Ele não pecou, mas ele viveu a essência da adoração. Ele saiu dos trâmites religiosos. Agora olha o que Jesus faz. Então esse pai viu o filho vindo de longe e correu ao encontro. Imagina a cara dos fariseus. Tenta imaginar eles rangendo o dente, olhando um para o outro, cutucando um outro, dizendo: olha aí, ainda diz que é o Messias. E Jesus disse: o pai correu ao encontro dele. E quando aquele filho já veio com um discurso pronto para dizer: pai, eu pequei, o pai abraçou ele e diga: traga roupa nova. Já vestiu uma roupa nova. Sabe o que é roupa nova? Santidade. Veste na Bíblia está relacionada à santidade, porque aquele filho pecou. Então Jesus está fazendo uma analogia de um pai físico e do pai do céu. Ele pecou, o que Jesus fez? Já trocou a roupa nova dele, santidade. Pegou uma sandália, traga uma sandália, alparcas é sandália, coloca no pé dele. Sabe o que é sandália no pé? Sandália no pé significa identidade. Por quê? O escravo não tinha direito à sandália.
Só quem tinha sandália era filho. Quando alguém andava na rua de chinelo, dizia, esse cara tem família. Quem andava descalço era escravo. Escravo não tinha direito de usar sandália. Você lembra quando Deus manda Moisés tirar a sandália? Diz, tira a sandália do teu pé, porque você está em situação de escravo. O povo lá no Egito, os teus irmãos, estão escravos. E só porque você está em Midian, você está se sentindo livre, você é um escravo foragido, mas tu continua sendo escravo. Tira a sandália do teu pé. Quem está entendendo? Está relacionado. Bota a sandália no pé dele. Botou a sandália. Agora escandalize-se. Escandalize-se agora. Ele diz, traga o anel da família. E colocou no dedo dele. Sabe o que é o anel? Cartão de crédito sem limite. O anel da família só podia usar quem tinha responsabilidade, porque tinha o brasão da família. Quando um filho era maior de idade, o pai dava de presente para ele o anel da família, dava direito de compra. Quando ele comprava alguma coisa numa venda, ele pegava, molhava na cera e carimbava com o anel da família. Aquele homem na hora soprava, a cera endurecia, ficava lá a marca do brasão da família. Quando o pai colocou o anel de novo no dedo dele, estava querendo dizer, você agora, a tua herança está de volta, tudo que eu tenho pertence a você, eu estou te devolvendo os créditos de novo. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E aí você vai dizer assim, mas esse pai é muito bonzinho. Ele não é bonzinho, ele é bondoso. Ele é gracioso, porque o amor de Deus, a graça de Deus é favor imerecido. Você não pode merecer nada que você faça. Se você ajudar 10 velhinhas a atravessar a rua, isso não vai te dar a tua salvação. Se você fizer o que você quiser, se tu subir no monte, se tu acampar no monte, ficar 15 dias orando, não, você não vai conquistar a tua salvação. A salvação é pela fé, é pela graça, é dom de Deus, não vem de homem. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor? A salvação foi conquistada na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Então, se um dia você estava na casa do Pai, largou a igreja e foi para o mundo, e perdeu a unção lá no mundo, perdeu tudo lá no mundo, perdeu o nome, perdeu tudo. Sabe quando uma pessoa sai da casa do Pai e perde tudo? É quando as pessoas passam na rua, já não te dão mais paz do Senhor, porque tu desviou. Tu percebe que tu já perdeu tudo. Quando as pessoas já não te tratam mais como cristão e as pessoas olham para você e digam assim, eu tinha uma admiração por esse homem, por essa mulher, quando ele entrava aqui em casa eu pedi ele até para fazer oração por mim, mas agora você não faz mais. As pessoas não te chamam. Mas aí quando você volta, você diz, eu acho que eu vou voltar para a igreja, eu vou pedir o Senhor para me aceitar, nem que seja para poder lavar o chão da igreja. Eu vou servir, eu vou ficar, sabe, sei lá, que o Senhor pelo menos me salve. E aí quando você volta, igual você voltou hoje, Ele tem uma veste, uma sandália e um anel para colocar no teu dedo. Uma salva de palmas para o Senhor. E o pai foi de encontro com ele. A Bíblia diz que o pai foi correndo, agarrou e beijou. O beijo foi escandalizado demais. Quando Jesus contou o beijo, eu fico imaginando um oriental retrógrado de 2000 anos atrás, tentando imaginar na sua mente limitada, Jesus contando a história de um pai que depois de um filho ter errado daquele jeito, agarrar e dar um beijo no filho, um oriental, agarrar e dar um beijo. Há 50 anos atrás, os pais nem abraçavam o filho, só apertavam a mão, às vezes nem apertavam a mão, meu sogro está aqui, meu sogro e minha sogra está aqui. Meu irmão, para o sogro e a sogra parar para ouvir, é porque a gente tem testemunho, tá? Tá aí. Uma salva de palmas pelo meu sogro e minha sogra. Rapaz, eu quero dizer um negócio para vocês. O meu sogro e a minha sogra sabem fazer coisa bonita. Eu agradeço todo dia a Deus pelo ventre da minha sogra. Muito obrigado. Porque, olha, brincadeira não, hein? Reservou para mim, passou por ele e chegou até mim. Uma salva de palmas agora. Outra. Meu irmão, se tu não honra a tua sogra, você não merece a mulher que tem. Um abraço da sogra. Eu nunca vi um genro falar tão bem da sogra.
Ainda mais quando tua sogra é mineira, porque quando ela vem na tua casa, ela fala, a comida é comigo. Todo dia que tu come, a comida é mineira, porque ela é mineira, não tem um dia que tu não come a mineira. Glória a Deus, né? Aleluia. Agora olha para o teu irmão e diga, chegou o tempo de se sentir filho novamente. Agora eu quero falar, para eu fechar essa ministração, eu quero falar de um outro filho que não saiu de casa e não se sentia filho. Esse que é o pior, porque aquele que foi embora, gastou tudo, ele vem no seu coração. Eu vou pedir meu pai para nem me tratar como filho mais, para me tratar como funcionário. Mas ele reconheceu o pecado dele. Agora a Bíblia diz que quando o pai matou o garrote, e ele ouviu o barulho de festa, ele disse, o filho mais velho que veio do campo, estava trabalhando, ele disse, que barulho é esse? O seu pai, sempre tem alguém, né, irmão? O seu pai matou um bezerro, porque o teu irmão, aquele que desperdiçou tudo, voltou. Ele nem quis entrar na festa. Ele olhou e disse, pai, eu estou contigo há tantos anos, estou trabalhando aqui, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Eu fico imaginando o pai perguntando, tu nunca pediu? Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mais. Você sempre, meu filho, se viu como servo e funcionário. Você nunca me viu como teu pai. Por isso que eu te trato como funcionário, como servo. Jesus disse isso para Maria e para Marta. Talvez você esteja achando engraçado e o outro ficando furioso. Meu Deus, o pastor zombou de quem ora, aleluia, glória a Deus, ou não sei o que lá. Mas cada um vê Deus do jeito que quer. Tem gente que vê Deus só como Senhor e ele é servo. Senhor, meu Pai, meu Deus. E tem gente que vê como Pai. Maria sentou nos pés de Jesus e ficou sentada lá. E Marta lavando louça. E Marta fazendo bolinho de chuva. No meio do deserto, para que fazer bolinho de chuva? E estava lá. E aí ela se incomodou e olhou para Jesus e disse, mestre, não te importa que a minha irmã me deixe eu sozinho com todo o serviço enquanto ela está aí no teu pé? Jesus olhou e disse, Marta, Marta, tu está muito preocupada com muita coisa, Marta. Marta, a eternidade toda eu fiquei sem comer, eu não estou com pressa, não. Eu vim para isso, ó. Essa Maria escolheu a melhor parte, e essa porção dela não vai ser tirada. Vai lavar a louça você, vai fazer comida você. Ela está me servindo de um jeito, você está servindo de outra. Quem está entendendo? Qualquer pessoa acharia que isso foi injusto da parte de Jesus. Quem defende o posicionamento de Marta ia dizer assim, Jesus errou, era para ter mandado ela levantar e ajudar a irmã dela trabalhando na cozinha, lavando, passando, fazendo tudo. E a outra sentada aos pés, não é isso? É porque um olha Jesus e começa a adorar, e o outro acha que só agrada a Jesus trabalhando para ele. Você está entendendo? Nós somos filhos. Romanos 8, versículo 15 e 16, que diz assim, vós não recebestes um espírito que os escravize novamente, mas vocês receberam um espírito que os adota como filho, ao qual clamamos Abba, que é pai. Versículo 16 diz assim, e esse mesmo espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. João escreve o capítulo 1 do seu evangelho, ele diz, capítulo 1, versículo 13, 14, e aos que receberam, a saber, creram em seu nome, Jesus Cristo, receberam juntamente o poder de serem chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Então agora você pode sair daqui com o teu relacionamento com Deus mudado. Respeite Ele como Deus. Respeite Ele como Senhor. Mas não esqueça que Ele é teu paizinho. Ele se importa com o que tu come, com o que tu veste. Ele se importa com as tuas dores, com as suas lutas. E se você se afastou da presença dEle, Ele tem um anel para colocar no teu dedo e te devolver os créditos. E Ele não diz assim não. Deus não condiciona perdão. Olha para o teu irmão e diga, Deus
Não condiciona perdão. O homem perdoa e diz assim, ó, eu te perdoo. Já viu aquela mulher, o marido traiu ela? Aí ela aceita o perdão, ela aceita perdoar o marido, mas diz, onde tu foi? Com quem tu estava? Cadê tua blusa? Deixa eu cheirar. De quem é esse cabelo aqui? Não quero que tu anda com Beltrano, não quero que tu anda com Ciclano. Ela perdoou, mas ela condiciona o perdão, ela começa a ditar regra. Então, na verdade, não perdoou. Já viu aquela outra pessoa que diz que perdoou? O irmão da igreja? Eu perdoei. Perdoei, mas não vou andar mais junto, não. Ele lá, eu cá. Irmão, que história é essa? Perdoei, mas também eu lá, eu cá. Olha para o teu irmão e diga, misericórdia. Isso é perdão do diabo. Porque o perdão de Jesus é assim, ó, eu te perdoo, toma todos os créditos que tu tinha comigo antes, tu está tudo de volta, eu confio em você de novo. Outra salva de palmas para o Senhor. Esse é o perdão segundo a Bíblia, é devolver os créditos. Tu perdoar a pessoa e não dar crédito mais para ela, tu não perdoou. É um falso perdão, amém? Mas Jesus, ele não age assim. Jesus, ele devolve os créditos de novo, ele diz assim, eu vou confiar o teu ministério de novo, vou confiar a unção de novo, eu vou confiar em você. E aí você vai continuar querendo se acusar, você vai ficar se acusando, dizendo, mas eu acho que eu não sou digno, não dá. E aí Deus te abraça, coloca o anel no teu dedo e disse, se você não se perdoa, vá procurar cura, porque na igreja tem palavra e unção de cura, porque eu já te perdoei, você que não se perdoou ainda. O problema é que uma pessoa, quando ela cai em pecado, ela não se perdoa. Ela fica se julgando, ela dizendo, acho que Deus não me ama mais do jeito que eu amo. Deus não vai me usar igual me usava antes. Eu caí. E aí Jesus já te perdoou, ó, e disse, eu já te perdoei. Eu vou escrever uma nova história para você. Você vai pagar um preço, sabe por quê, meu filho? Porque Jesus perdoa, mas o homem não perdoa, vão te apontar. Mas no reino do Espírito, eu vou olhar para você, tu é um neném de novo. Eu quero que você entre no meu reino, porque o meu foco, Deus dizendo, é a eternidade para você. Quantos vão morar na eternidade? Dê uma salva de palmas. O Pai, eu fecho aqui, o Pai já está construindo uma mansão para você lá. Agora você escolhe se tu vai deixar ela vazia ou você vai querer habitar nela. Ele tem um anel para você, tem uma sandália e tem vestes de santidade. Quem recebe deu